Bom, bom dia a todos. Eu gostaria de compartilhar esse salmo, que é o Salmo 116, com os irmãos, amigos, pastores. É um salmo de bastante interessante e que pode nos ajudar muito, principalmente quando passamos por situações difíceis. Os versos 1 e 2 eu coloquei normais, mas para mim é o teor de todos os salmos, que diz assim, o verso 1: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Eu acredito que esse salmo é anônimo, não sabemos quem escreveu, mas a pessoa ama o Senhor porque Ele ouviu a sua voz e a minha súplica. Súplica é aquele pedido que nós fazemos com mais veemência. E o versículo 2 diz assim: Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto invocarei enquanto eu viver. Essa pessoa foi ouvida nas suas orações. E praticamente foi um dos momentos muito difícil na vida dele. Por isso ele fala que invocará enquanto viver. Nós passamos por momentos difíceis e às vezes nós nos esquecemos que Deus, Ele abençoa a gente. Indo mais para frente, o verso 4, nós podemos ver, eu pulei um verso aqui, que é um dos mais importantes, que é o verso 3, que talvez seja o âmago desse salmo. O verso 3 diz o seguinte: Os cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Esse verso é muito importante, porque ele fala aqui, quando ele usa essas palavras, os cordéis da morte, é quando a pessoa chega naquele estado mais profundo, mais difícil, depressivo, que ele pede a morte. Então, esse salmista, ele chegou nesse estado estafante, estado em que ele desejou a morte. Os cordéis da morte me cercaram. Então, muitas vezes as pessoas chegam nesse estado, por algum motivo ou outro, por vários motivos. Eu já passei por essa situação e eu sei o que esse salmo está dizendo. A gente chega num momento muito profundo, muito difícil, e só temos uma alternativa: Deus. Ou às vezes algum irmão que percebe essa situação e vem nos ajudar. Mas quando você chegar nessa situação, você tem Deus. Deus ainda está a te olhar. Deus é o Pai da nossa vida. Deus, Ele é a mão forte que nos segura. Então, quando você, pastor, você, irmão, chegar nessa situação, lembra que Deus está ao seu lado. Mesmo que ninguém veja essa situação, Deus está ao seu lado. E lembra desse versículo: os cordéis da morte me cercaram,
e angústia, quer dizer, ele ficou angustiado. Ficamos sim, passamos por essas situações. Parece que o mundo perde o sentido, mas Deus está ao nosso lado. Deus está com a sua mão estendida. Você às vezes olha para frente, olha para o lado, olha para o outro e não vê saída, mas é só olhar para cima que Deus vai te abençoar. E ele fala no versículo 4, então invoquei o nome do Senhor, dizendo, Senhor, livra a minha alma. Quer dizer, é o que eu acabei de dizer. Às vezes, pastor, você chega nessa situação de desejar a morte. Eu conheço pastores que já desejaram essa situação. É porque chegou num momento muito difícil, muito crucial. Irmãos que às vezes fazem isso, lembra disso, invoque o nome do Senhor. Lembra dele, que ele vai livrar a sua alma. E vai te restabelecer, e vai te colocar no caminho de volta, porque Deus ama os seus filhos. O versículo 5 também são outros ensinamentos que, a partir desse versículo 4, eu acredito que ele saiu dessa situação difícil. E ele começa então a explicar a importância de se dedicar ao Senhor. Às vezes Deus deixa a gente ir no mais profundo para que nós possamos nos dedicar mais a Ele. E o versículo 5 diz isso, ele fala assim, piedoso é o Senhor. Nós vemos lá em Timóteo que para sermos piedosos. E aqui Deus é piedoso. E o que é Deus ser piedoso? Como é que eu vou reconhecer isso? Simplesmente, eu coloquei aqui, é o reconhecimento que o seu fôlego, as batidas do seu coração, tudo vem do Senhor. Isso não é só biológico. Isso é permitido por Deus. Que nós dependemos de Deus nas mínimas coisas, mesmo na respiração. Isso faz com que nós possamos compreender Deus. Deus é piedoso. Tudo que você tem vem do Senhor. As misericórdias dele cobrem os nossos pecados. Mesmo os nossos pecados são cobertos por ela. Então, piedoso ao Senhor é você reconhecer isso, que mesmo a sua vida biológica, a sua vida física, a sua respiração, o que você tem, o seu trabalho, a sua esposa, a sua família, os seus filhos, o seu carro, tudo vem do Senhor. E se vem do Senhor, deve ser usado para Ele em primeiro lugar. Então que nós possamos ver Deus como um Deus piedoso. O verso 6, ele fala assim, o Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Essa palavra simples não é simples. Essa palavra simples, ela se refere, eu coloquei aqui também, quando lá Jesus afirma que os seus discípulos devem ser simples, como a pomba, e estava dizendo que eles deveriam ser pessoas sem maldade, sem segundas intenções, ingênuo e sem malícia. O cristão deve ter essas qualidades. Isso não vem com você, isso não vem com a sua salvação, isso é desenvolvido. Então nós precisamos ter um coração sem maldade, ver as coisas sem segundas intenções, e geralmente para o lado do mal, ser pessoas ingênuas mesmo, e ser simples.
Não seja arrogante pelo que você tem, pela sua profissão, pela qualquer coisa que seja. Seja uma pessoa simples e seja uma pessoa sem malícia. E ele fala no versículo 6, o Senhor guarda, quer dizer, o Senhor protege, o Senhor faz isso com os simples. É importante lembrar disso. Ele guarda o simples. O versículo 9: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Nós vemos que Noé andou com Deus. Então nós, cristãos, precisamos também andar com Deus. Nessa geração perversa, nessa geração que não se importa com a vida, nessa geração que não se importa com a palavra de Deus, nessa geração que tudo pode, nós precisamos andar com Deus. Devido à situação que esse salmista passou, ele fala, devemos andar com Deus. Então andar observando a palavra de Deus em justiça e em santidade. Santidade é um processo em que a pessoa, quando ela crê em Jesus, ela vai passando e vai tirando aquelas coisas que não presta, que não serve para a palavra de Deus, que não serve para Deus, ela vai abandonando. Isso é o processo de santificação, de santidade, e reprovando o que os homens fazem que não agrada a Deus. O mundo hoje ele faz com que nós vamos nos amoldando, mas nós precisamos reprovar, olhar pela palavra de Deus. Não é aprovado por Deus, nós devemos reprovar. Então esse é um versículo importante que esse salmista nos ensina. Continuando o Salmo 116, o versículo 10, ele mostra: criei, por isso falei, estive muito aflito. Muitas vezes nós não recebemos certas coisas de Deus porque nós não cremos. Crer. Precisamos crer. Precisamos crer. A crença em Deus, nas suas promessas, é importante. Crer naquilo que Ele disse. Crer naquilo que Ele pode fazer. Tudo para Deus é possível. Não há impossível para Deus. Não há nada que você precise ou necessite que não seja possível para Deus. Então crê nisso. O versículo 12 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É uma pergunta, né? O que nós podemos dar para Deus? O que nós podemos oferecer em troca das bênçãos, da vida, da família, da igreja? O que nós podemos fazer? O que eu posso trocar? É se não abraçar a causa do reino de Deus. É o que eu posso fazer, é o que você pode fazer, é o que você deve começar a fazer. Investir sua vida no reino de Deus. Jesus precisa que nós pregamos, que nós ensinamos, que nós defendemos. Jesus precisa disso. Ele fez a sua parte, essa é a nossa parte. E esse verso lá no Antigo Testamento falou para nós: o que eu vou dar em troca, senão a minha vida? Né? Versículo 13 diz assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Quer dizer, é abraçar a salvação. É você viver a salvação. Eu vou ler uns versículos lá em 1 Pedro, 2 Pedro. Desculpe aí, é 2 Pedro, viu? Não dá para modificar porque está gravando, mas é 2 Pedro 1:10, assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação, o que você foi chamado, a vossa salvação e eleição.
porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Então tem que fazer firme, tem que se apoderar da salvação, tem que viver a salvação cada dia. E versículo 11, porque assim você será amplamente, olha aqui o versículo mais importante, concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem que abraçar a salvação, beber o cálice, como tu falou, viver a salvação. Muitas pessoas têm a salvação, mas elas não vivem a salvação. Você viver a salvação é você se dar para Deus, se dar para a igreja, se dar para os projetos, se dar para aquilo que é necessário fazer. Isso é importante. E versículo 2 diz assim, por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas. Pedro tinha em mente, isso é importante. Lembrar que os cristãos precisam viver a salvação que tem, entrar no reino de Deus, viver o reino de Deus nesta terra. Voltando para o Salmo 116, nós vamos mais uma vez aqui, o verso 14 e o verso 18, também importante, diz assim, pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o povo. É bom fazer votos, definir coisas a fazer para Deus e cumprir o que fez, a promessa que fez. O verso 18 diz assim, eu pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Quer dizer, você fazer, não, eu vou fazer isso, eu vou me envolver esse ano nisso, eu vou fazer essa parte, eu vou fazer isso, e você falar, não, chegar no fim do ano, ficar no meio do ano, no voto você fez, e dizer assim, não, eu fiz. Isto é importante. O verso 15 diz assim, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Eu coloquei aqui até uma imagem para lembrar disso. Quando uma pessoa cristã morre, os anjos do Senhor vêm e levam até a sua presença, até o céu. A morte é vista por Deus como algo precioso. Então, quando você passar por isso, não se desespere. Você às vezes fica triste, nós ficamos tristes, mas não entre em desespero, porque ela é preciosa aos olhos do Senhor. Deus está no controle. Ela não está sozinha. Ela fecha o olho aqui e abre o olho lá. Ela nem é conduzida ao céu sozinha. A Bíblia diz que é pelos seus anjos. Eu já passei por esse momento, perdi meu pai, principalmente quando estou pregando aqui esses dias, eu perdi meu pai e não fiz escândalo, mesmo ele não tendo ido para o céu por questões que ele não quis na sua escolha, mas não devemos fazer isso, e principalmente quando é um cristão. Não se desespere. Controle isso. Na verdade, deveria ser um momento de alegria. Olha, alguém foi salvo. Deus se alegra pelas pessoas salvas. Isso também é importante. O versículo 17 diz, oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Sempre ponto a uma adoração verdadeira a Deus. Não é qualquer adoração que Deus aceita. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não está em todos os lugares. A adoração tem que ser como a Bíblia ensina, mas você tem que adorar, você tem que prestar um culto a Deus. E o versículo 19 diz assim, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Eu escrevi aqui e vou deixar para vocês lerem. Desde o Antigo Testamento, ir à casa do Senhor era importante. Desde lá é importante. Hoje, no Novo Testamento, estar na igreja, prestar um culto junto com os irmãos é uma ordem e é um privilégio. Não se adora a Deus de casa. Não se adora a Deus pela internet. Isso é parte, né? E se for bom, porque a maior parte dos programas cristãos que tem na internet não são bons. Na TV não são bons.
O importante é você ir à igreja. Esse versículo é chave. O salmista explica isso. É importante estar na casa do Senhor. E aqui está os meus contatos. Que Deus possa abençoar a todos que lerem, que ouvirem esta pregação. Não só vocês, mas os seus familiares, a sua igreja. E aqui tem um errinho, né? Web rádio. Não vou consertar agora para não estragar a gravação. Mas Deus abençoe a todos.